Doutora Sinapes, criança tem depressão? Essa é a questão. Eu recebi algumas perguntas no Instagram relacionada com o atendimento psicológico infantil. Criança tem ou não tem depressão? A resposta é simples, direta e reta. Criança pode sim desenvolver quadros depressivos. E sim, a criança ela está sujeita a qualquer tipo de transtornos mentais. A criança ela tem o mundo dela voltado para ela, para os pais, para a família. Então, se algo não vai bem ali dentro daquele ambiente, ela pode sim desenvolver transtornos mentais, como um adulto. Ou até pior, porque a criança, quando ela desenvolve um transtorno, ela não sabe lidar, ela ainda não sabe lidar nem com as próprias emoções. Então, você pensa ela desenvolvendo uma depressão. Então, por isso é importante os pais, pessoal da escola, diretor, professor, estar atento a qualquer comportamento que a criança emita fora do padrão. O que é o padrão? A criança tá agitada? Não, tem crianças que é agitada, tem crianças que é mais calmas. O padrão é o padrão da criança. Então, se é uma criança muito extrovertida, muito alegre, e do nada essa criança começa a ficar retraída, Então, é o padrão da criança. Então, se a criança ela é mais tímida, não gosta muito de conversar, tentar entender se aquele é a forma dela ou se é algo que ela tá trazendo ali, que ela tá mostrando para você daquela forma que não está bem. Então, estar atento a essas questões com a criança. A criança deve sim, caso os pais achem necessário ou o pessoal da escola deve fazer terapia sim. É uma criança muito retraída, não consegue se soltar, não consegue ter amigos, não consegue se desvincular dos pais. Importantíssimo estar fazendo terapia com acompanhamento psicológico, porque essa criança ela pode desenvolver aí então uma timidez muito grande que vai atrapalhar ela quando ela estiver mais velha, quando ela for aí para a escola, apresentação de trabalho. Então isso tudo vai atrapalhar. Então é importante estar fazendo terapia sim. Criança, quando a gente vai para terapia com a criança, a gente não trabalha só com a criança. Então, os pais têm que ter isso nítido, que se é uma demanda escolar, a gente vai trabalhar com a escola como um todo, com os professores, com os coleguinhas, com a criança, com os pais, com a família. Criança, quando vai para terapia, ela nunca faz terapia sozinha. Na maioria dos casos, ela faz terapia em família. Então, ela vai fazer terapia com o pai, com a mãe. É lógico que ela vai ter as sessões separadas só dela, mas o pai e a mãe, ela tem que acompanhar a criança. Eles são responsáveis pela criança. A partir do momento que você leva o seu filho ou a sua filha no psicólogo, você tem que ter noção que você vai ter que acompanhar essa criança. Então, é importante você estar de olho nesses comportamentos que a criança está te emitindo. Porque a criança ela não sabe o que é depressão. Na maioria dos casos, quando chega no psicólogo, ela não sabe se controlar, ela não sabe o que é raiva, ela não sabe sobre as suas emoções, ela não sabe lidar com sentimentos negativos. Então, a criança ela não sabe comunicar com o pai. Pai, eu tô com depressão. Hoje em dia, por mais que o conhecimento esteja muito, a criança não sabe falar isso, então ela fala isso expressando comportamentos externos que ela não está acostumada. Uma criança que chora o tempo inteiro, gente, ninguém chora o tempo inteiro, então tem algo de errado, a gente precisa tentar descobrir o que está de errado. Uma criança que é muito apegada aos pais, não consegue se separar, tem algo de errado nessa criança. Então a gente precisa lidar com essas questões da criança e saber quando a criança está emitindo um comportamento que não é dela, um comportamento externo que não é dela.
Então, a criança verbaliza: eu não queria viver, eu tô com vontade de morrer, seria melhor se eu morresse, vocês não gostam de mim. Isso não é querer chamar a atenção. Ninguém utiliza essas frases para chamar a atenção. Até hoje, ainda é utilizado essa questão, esse paradigma que todo mundo quer chamar a atenção. Se a pessoa tá com depressão, se a pessoa chora, se a pessoa se tranca, é porque quer chamar a atenção. Gente, ninguém chama a atenção dessa forma. Então, vamos parar com esse pensamento arcaico, que é para chamar a atenção, que é frescura, porque não é. E principalmente criança. Criança não age dessa forma porque é frescura. E se ela quer te chamar a atenção é porque você não tá dando esse suporte suficiente para ela. E se você não tá dando esse suporte suficiente, tá faltando alguma coisa, é porque a criança ela pode estar desenvolvendo um quadro sim depressivo, um quadro sim de transtorno do humor, e a gente precisa estar acompanhando essa criança. Então é super importante que o pai, a mãe, os professores ou pessoas que trabalham na escola ou qualquer outra pessoa da família, se ver algum comportamento da criança que ela não está acostumada, está fazendo, e ela está fazendo com frequência esse comportamento, e está gerando algum tipo de problema, algum tipo de prejuízo para essa criança, é muito importante que vocês procurem ajuda psicológica para essa criança. Essa criança ela precisa de uma ajuda psicológica. E respondendo a pergunta novamente, sim, crianças podem sim desenvolver quadros depressivos. E a gente tem que ficar de olho nas nossas crianças, né? Porque no mundo que a gente está vivendo, vem aí várias questões, vários aspectos. Não vou entrar hoje em muitos aspectos, vou falar um pouquinho sobre a tecnologia. Hoje em dia, a criança, o calmante da criança é a tecnologia, né? Se a criança tá chorando, eu vou dar o telefone, eu vou dar o notebook, eu vou dar o computador, eu vou dar sei lá o que for, pra criança calar, porque a criança não pode chorar. Se a criança tá agitada, eu vou dar o telefone pra ver se ela quieta. Se a criança tá agitada, eu vou ligar um filme pra ver se a criança quieta. Gente, crianças são agitadas, elas conhecem o ambiente, elas precisam conhecer esse ambiente, elas não conhecem ainda. Então, se você priva o seu filho ou a sua filha desse contato com o ambiente, dele ser agitado, você está privando o seu filho de ter conhecimento, você está privando o seu filho de desenvolver novas conexões no cérebro. Então você está privando o seu filho de ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa inteligente. E é isso que eu quero passar para vocês. Não privem o filho de vocês. Tecnologia é importante que as crianças saibam mexer na tecnologia. Sim, é importantíssimo, até porque o nosso mundo hoje é mais tecnológico, então a criança precisa desenvolver isso. Mas quando você coloca a criança só com tecnologia, só com coisas que acalmam, provavelmente você está prejudicando essa criança e não ajudando, né? O que eu mais vejo eu sei que os pais também estão cansados, trabalham o dia todo e chegam em casa, mas, gente, crianças elas precisam do contato com o pai, com a mãe. Esses são os suportes dela. É o pai, a mãe, a família. Então, se essa criança ela passa o dia inteiro na escola e chega em casa, hoje, como se diz, já tem quase um ano que não tem escola, e chega em casa, ela não tem o carinho do pai, ela não tem o amor da mãe, o pai não sabe sentar e conversar, não sabe sentar e brincar, a mãe não sabe sentar e brincar. Essa criança ela vai desenvolver aí vários transtornos, ela vai criar os amiguinhos dela, principalmente se for uma criança sozinha, ou seja, não tem irmãozinhos para brincar, ela vai criar as fantasias dela. Criança sempre cria fantasias, mas às vezes ela acredita tanto, quando ela é muito sozinha, ela acredita muito nessa fantasia. Isso pode gerar algum problema mais pra frente. Então é importante que os pais estejam cientes desse cuidado com a criança, desse acolhimento com a criança. E saber quando seu filho está expressando um comportamento que não é o comum dele. Então, não é, quando eu falo um comportamento que não é comum de todo mundo. Porque é filho de fulano é super quietinho.
Filho de fulano é filho de fulano, seu filho é seu filho. Então, vamos separar as coisas. Quando eu falo de comportamento, é o comportamento da sua criança, dessa pessoinha que tá aí junto com você, tá? Então, você precisa observar o seu filho. É importante que os pais observem os seus filhos, porque eles vão te dar aí o caminho, a direção para você estar cuidando deles, tá bom? Olha, dica da doutora Sinapse. Notou alguma coisa diferente no seu filho? Tenta conversar com ele. Ele não se abriu, não conseguiu se abrir? Vamos levar ele no psicólogo, vamos procurar ajuda, porque transtornos na infância, eles trazem um prejuízo muito grande na vida adulta. Então, vamos cuidar mais das nossas crianças, vamos cuidar mais de tudo aquilo que é nosso, né? E que é o nosso futuro. Então, esse é o recadinho que eu tinha para dar para vocês. Um beijão e até a próxima!